Minhas senhoras e meus senhores, é com imenso prazer que eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Delcio Varela, nessa segunda sessão do ciclo O Corpo, Liberdades e Riscos. Esse ciclo é um ciclo que versa fundamentalmente sobre liberdades e os riscos da liberdade. Na primeira sessão, eu abordei diferentes momentos da existência, como nascer, amar, envelhecer e morrer, e o enfrentamento que nós todos conhecemos desses momentos difíceis, ou que vamos certamente conhecer. Hoje, Dr. Delcio nos dá o imenso prazer de estar aqui para abordar um tema particularmente delicado, o fim da vida. Sobre esse tema, recai constantemente um grande silêncio, um silêncio que é tecido de um entrelaçamento de medos, de preconceitos, e que definitivamente é um silêncio que é preciso quebrar. E ninguém melhor que o Dr. Delcio para tratar desse assunto. Dr. Delcio, em cuja toda a trajetória de vida esteve no corpo a corpo com esse momento extremo da existência. Eu vou apresentar aqui o currículo do Dr. Delcio Varela, mas, antes de dizer o que quer que seja sobre ele, eu queria dizer da minha profunda admiração por esse que é um dos mais notáveis cidadãos brasileiros. Muito obrigada, Delcio, pela sua presença aqui hoje. Delcio Varela é médico cancerologista formado pela USP. Ele nasceu em São Paulo em 1943. Foi um dos fundadores do curso Objetivo, onde lecionou Química durante muitos anos. No início dos anos 1970, trabalhou com o professor Vicente Amato Neto na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos, dirigiu o Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo e, de 1990 a 1992, o Serviço de Câncer do Hospital do Ipiranga, na época pertencente ao INAMPS. Deu aulas em várias faculdades do Brasil e em instituições do exterior, como o Memorial Hospital de Nova York, a Cleveland Clinic dos Estados Unidos, o Instituto Karolinska de Estocolmo, a Universidade de Hiroshima e o National Cancer Institute de Tóquio. Foi um dos pioneiros do tratamento da AIDS no Brasil, especialmente do sarcoma de Kaposi, tendo participado de conferências internacionais e visitado serviços especializados no tratamento e prevenção dessa doença. Em 1996, sob orientação do jornalista Fernando Vieira de Mello, iniciou campanhas que visavam o esclarecimento da população sobre a prevenção à AIDS, primeiro pela Rádio Jovem Pan e depois pela FM 89 de São Paulo. Na Rede Globo, participou das séries sobre o corpo humano, Primeiros Socorros e Combate ao Tabagismo, exibidas no Fantástico. Desde 1996, em programas produzidos pela CBI e veiculados pelo canal universitário e pela TV Senado, entrevista especialistas que discutem assuntos de saúde em diferentes áreas. Em 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru e até a desativação do presídio. Em setembro de 2002, trabalhou como médico voluntário dentro da cadeia. Com a colaboração de Paulo Garfunkel e Líbero Malovolha,
Supervisionou a edição da revista em quadrinhos O Vira-Lata, que chegou ao 8º número como parte de um programa de prevenção à AIDS dentro da cadeia. Atualmente, dirige no Rio Negro um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras, com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Esse projeto é apoiado pela FAPESP e realizado nos laboratórios da Unip, Universidade Paulista. Dr. Delcio Varela, como vocês veem através desse currículo, e como, aliás, já é conhecido de todos, tem contribuído imensamente para a saúde pública no Brasil. Com a palavra, Dr. Delcio. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito o privilégio de estar sentado aqui na Academia Brasileira de Letras. Eu confesso que quando eu recebi o convite, ele veio por e-mail, eu pensei em não aceitar, porque eu fiquei muito tímido em relação a esse, como falar aqui sobre o fim da vida, né? Mas aí conversei com a doutora Rosisca e ela disse, olha, eu sinceramente acho que na academia há pessoas muito mais preparadas para discutir os aspectos culturais e filosóficos da morte. Eu não tenho esse preparo realmente. Ela disse, não, nós estamos mais interessados em ouvir a sua experiência pessoal. E aí me entusiasmei um pouco. Eu geralmente falo de improviso, eu dou aula há muitos anos, desde que eu sou criança praticamente. E o fato de dar aula de improviso vai deixando a gente sem vergonha, porque você começa a não preparar direito. Você lê um pouco, já sabe se virar, e aí começa no final sai da aula, sempre eu saio da discussão com a impressão de que deixou de falar coisas muito importantes, em compensação falou muitas banalidades. Para não correr esse risco aqui, passar vergonha nesse ambiente, eu escrevi essa palestra de hoje. Morte é a ausência definitiva. Aprendi aos 4 anos de idade. Depois de dar à luz ao meu irmão mais novo, minha mãe começou a enfraquecer. Lembro de voltar com ela da quitanda carregando a sacola para poupá-la do esforço. E de vê-la recostada no sofá da sala de meus avós para recuperar o fôlego perdido ao subir a escada do sobrado, quando íamos visitá-los para ver meu irmão pequeno, que ela não tinha forças para cuidar. Morávamos num quarto e sala, ela, minha irmã mais velha, meu pai e eu, numa daquelas casas coletivas com um corredor comprido que dava acesso aos cômodos em que viviam as famílias de imigrantes no Brás, um bairro cinzento em que a rotina do dia era marcada pelas sirenes das fábricas. Meu pai tinha 2 empregos. Vinha para o almoço e só voltava depois da meia-noite. Quando minha mãe não pôde mais sair da cama, minhas avós, tias e as vizinhas se alternavam ao lado dela. De madrugada, era ele que a medicava e a ajudava para ir ao banheiro. Muito magro, alto, de olhos encovados. Miastenia grave. Eu achava bonita a sonoridade dessas palavras que aprendi a repetir quando alguém me perguntava de que mal sofria minha mãe. Na rua, eu evitava me afastar do portão. Se precisasse chamar alguém para acudi-la ou aplicar injeção, ninguém corria mais depressa. O senso de responsabilidade em relação a ela me deixava orgulhoso. Ao contrário das outras crianças que eram cuidadas pela mãe, eu é que tomava conta da minha. Em meu livro infantil, Nas Ruas do Brás, assim descrevi o que aconteceu num domingo nublado de março de 1947. Eu com 4 anos, ela com 32. O movimento da casa começou mais cedo. Quando acordei, minha mãe estava sentada na beira da cama, com os pés inchados, com uma pilha de travesseiros no colo, em cima dos quais repousava a cabeça sobre os braços entrelaçados. A respiração estava mais ofegante e as veias do pescoço saltadas, azuis. No nariz havia um tubo de borracha ligado ao balão de oxigênio. Tomei café e dei um beijo em seu rosto pálido. Ela não sorriu dessa vez.
Apenas voltou os olhos sem luz na direção dos meus. Quis ficar sentado no tapete ao lado dela, mas ninguém deixou. Fui para o portão assistir ao jogo dos mais velhos na porta da fábrica em frente. Sentei ali quietinho, sem entender porque não me deixavam ficar com ela. Logo depois, a tia Leonor foi buscar meu pai, que tinha ido dormir um pouco na casa de minha avó Aurélia, que morava ao lado. Na volta, ele passou por mim sem dizer nada. Tinha a barba por fazer. De repente, o silêncio caiu lá dentro. Sem barulho, cheguei até a porta do quarto e parei atrás da minha irmã. Entrava uma luz cinzenta pela janela. Todos permaneciam imóveis em volta da cama. Debruçada sobre a pilha de travesseiros, minha mãe respirava a intervalos longos. Depois, o braço dela despencou dos travesseiros, a aliança de casamento caiu da mão, correu pelo assoalho e fez 3 voltas antes de parar. Fomos morar com a avó Aurélia, mãe de meu pai, que vivia na casa vizinha. Foi minha segunda mãe. Deixou mais lembranças do que a primeira. Quando fiz 8 anos, ela ficou muito doente. Mais experiente dessa vez, pressenti que iria perdê-la e deixava até o futebol na rua para aproveitar a companhia dela. Conversávamos horas, ela me contava histórias da aldeia da Espanha em que havia nascido. Eu sentado ao pé da cama, bordando um tapetinho de lã que a professora tinha ensinado na escola. No final de manhã, ela passou mal e meus tios apareceram em casa. Meu pai chegou bem antes do almoço e não voltou para o trabalho. Arrumou minha irmã e eu e nos mandou para a casa dos avós maternos contra a minha vontade. Lembro que subi no terraço do sobrado e passei um tempo olhando para o edifício Martinelli, lá no centro da cidade. Depois deitei no chão, vendo as nuvens brancas passearem no céu azul claro e chorei sozinho. Sempre quis ser médico. Meu pai conta que manifestei esse desejo desde a primeira vez que me perguntaram o que eu seria quando crescesse. Enquanto meu irmão respondia que seria bombeiro ou índio, eu nunca titubeei. Ao entrar na faculdade, fiquei certo de que fizera a melhor escolha, convicção que nunca me abandonou. Recebi o diploma em 1967, ano do ato institucional número 5, em que o regime militar endurecia a repressão. São Paulo insistia em seu delírio de grandeza. Centenas de milhares de imigrantes chegavam em ondas em busca de trabalho para fugir da miséria em que viviam. A cidade não estava preparada para receber essa população que se concentrava caoticamente na periferia. No final da década de 60, a cidade chegou a juntar 300 mil novos habitantes por ano. Completei o internato e a residência no Hospital das Clínicas, que recebia pacientes do país inteiro. A maioria vinha com doenças infecto-parasitárias, esquistossomose, malária, febre tifoide, doença de Chagas, tuberculose, sarampo, coqueluche e até varíola e paralisia infantil. Verminoses eram frequentes em adultos e universais nas crianças. Na pediatria, tínhamos uma enfermaria exclusiva para tratar de crianças desnutridas. No pronto-socorro de pediatria, o movimento era absurdo. Às vezes não havia jeito senão acomodar 2 pacientes num berço só. Com 30 a 40 bebês numa sala de 20 metros quadrados, a choradeira não dava trégua. Nos horários de pico, quando cismavam de esgoelar-se em coro, dava vontade de fugir daquele inferno. A figura das mulheres dia e noite na cadeira ao lado do berço era comovente. Traziam os filhos envoltos em chales baratos, febris, com história de diarreia e vômitos instalados há vários dias, consequência da falta de saneamento básico e de higiene ao manipulá-los. Raros os plantões em que não perdíamos 2 ou 3 crianças, às vezes 5 ou 6. Era comum estarmos entretidos com um doente em estado grave enquanto o outro morria no leito vizinho sem nos darmos conta. As mães suportavam a dor resignadas. O choro da que perdia o filho contagiava as outras ao redor. Então se calavam e sobrevinha um silêncio que durava horas. A mortalidade infantil era tão alta
que, ao tirarmos a história, não bastava perguntar quantos filhos a mulher tivera, era preciso saber quantos havia criado. Deixava o plantão deprimido, revoltado com a perversidade da ordem social responsável pelo sofrimento anônimo daquelas famílias, em dúvida se os comunistas não estariam certos ao pregar que a única saída para o país seria a revolução. Fui contratado para dirigir o serviço de imunologia do Hospital do Câncer, em São Paulo, em 1972. Logo senti a diferença entre enfrentar a perda ocasional de um paciente e conviver com a onipresença da morte. Ainda que a experiência no pronto-socorro de pediatria tivesse sido a mais dolorosa, ali a morte invadia a sala, pousava ao acaso sobre uma das crianças e se recolhia à espreita. Nos pacientes com câncer, a morte mostrava outra fisionomia. No ambulatório, a simples leitura do prontuário deixava claro que o próximo a entrar não teria a menor chance de cura. Não era raro serem pessoas que ignoravam a gravidade de seus casos, sem sintomas nem sinais sugestivos do estado avançado em que se encontravam seus tumores. Se morrer era o evento mais dramático da existência humana, tarefa árdua para o médico jovem considerá-las dignas de compaixão. Com a piedade como pano de fundo, entretanto, como incutir-lhes um mínimo de otimismo que nos leva a resistir, a achar graça em continuar vivo? De minha parte, como conviver no cotidiano com tragédias alheias sem me tornar amargurado ou insensível? A chegada da morte nem sempre tem as cores da desgraça. Não há quem discorde quando essa afirmativa é aplicada a pessoas decrépitas, aos que experimentam dores incontroláveis ou àqueles que perderam o domínio das faculdades mentais. Fora de tais situações, no entanto, associamos esse momento à tristeza, ao inconformismo e ao desconsolo. Perder paciente faz parte da rotina dos médicos que tratam de doentes graves. Naquele tempo em que a oncologia dispunha de poucos recursos, era difícil passar um dia em que não houvesse pelo menos um óbito no hospital. Nessas ocasiões, éramos chamados para confirmá-lo e preencher o atestado, providências quase burocráticas, mas traumáticas, que me fizeram criar uma barreira de proteção. Sem perceber, criei um mecanismo de defesa que se prestava a evitar o contato com os momentos finais dos meus pacientes, expressão máxima da falência da medicina e do meu fracasso profissional, de acordo com o que eu pensava na época. Foi quando conheci seu Vitorino. Tratei dele durante um mês, a segunda metade do qual em visitas diárias a seu leito hospitalar. Nesse período, jamais o encontrei sozinho. A esposa e as duas filhas se revezavam, atenciosas e solidárias. Fui chamado minutos antes de seu falecimento. A esposa acariciava-lhe os cabelos. Do outro lado, em frente para o pai, as filhas, em pé, abraçadas aos maridos, guardavam pequena distância do leito. O pôr do sol deixava o quarto alaranjado. Coloquei o estetoscópio no coração que ainda batia. Sedado, seu Vitorino respirava com movimentos superficiais. 5 minutos mais tarde, uma pausa demorada antecedeu o último estertor que fez contrair os músculos do pescoço e provocou a emissão de um som rouco, quase inaudível. Nada mais. Ninguém chorou. Ficamos por muito tempo na posição em que nos encontrávamos. Nunca havia imaginado que a morte pudesse trazer tanta paz. 10 anos depois de me tornar oncologista, fiz um estágio no Memorial Hospital de Nova York, cidade que era o epicentro da epidemia americana de AIDS, cujo agente etiológico ainda era desconhecido. Apesar dos anos de experiência com doentes com câncer em fase avançada, tomei um choque com aqueles jovens com sarcoma de Kaposi que espalhava manchas na pele do corpo inteiro e com as infecções oportunistas que se sucediam até se tornarem incompatíveis com a vida. Muitos deles tinham a minha idade, ou menos. Quando voltei para o Brasil, era talvez o único oncologista com alguma experiência com o sarcoma de Kaposi disseminado, característico dos imunodeprimidos. Recebi os primeiros casos de AIDS de São Paulo e outras partes do país,
Quase todos eram homens homossexuais. O preconceito contra os doentes era evidente. Havia pessoas na sala de espera que se levantavam disfarçadamente quando um deles sentava ao lado, e funcionários que se negavam a trabalhar nos serviços que os atendiam. Quanto a mim, ao contrário, fiquei fascinado pela AIDS, patologia que envolvia um vírus, depressão imunológica progressiva, infecções de repetição e câncer. Tudo o que me despertava mais curiosidade na medicina. Junto com o desafio intelectual, entretanto, veio a convivência com homens homossexuais que moravam nos apartamentos do gueto enquistado nas imediações do Largo do Aroche, no centro de São Paulo. Eram, na maioria, jovens que o preconceito afastara das famílias e das cidades provincianas do interior. Nesses apartamentos, nas visitas médicas aos que chegavam às fases mais avançadas da imunodepressão, quase nunca os encontrava sozinhos. Havia sempre um amigo gay ou um companheiro a cuidar deles. A presença de familiares era raríssima. Só apareciam no consultório depois do óbito, trazendo a papelada para herdar o apartamento e os demais bens do falecido, em detrimento do companheiro que convivera com ele, muitas vezes por mais de 20 anos. A AIDS mostrou que o preconceito contra homossexuais é tão arraigado na sociedade que não deixa espaço sequer para a compaixão. Com a epidemia, aprendi que a morte pode ser uma ilha cercada de vergonha. Em 1989, a gravação de um vídeo me levou à antiga casa de detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru. Sou fascinado por cadeias. Desde os 10 anos, quando assisti ao filme Força Bruta, em que Burt Lancaster e um grupo de prisioneiros armaram um plano de fuga para livrar-se da repressão desumana do presídio em que cumpriam pena. O filme, em branco e preto, provocou em mim emoções tão fortes que, ao assisti-lo 50 anos mais tarde, ainda me lembrava do enredo inteiro e até de alguns diálogos. Aos 46 anos, quando entrei pela primeira vez no Carandiru e a porta de ferro bateu sonora atrás de mim, senti um arrepio que me remeteu ao filme visto na infância. Assim começou o trabalho voluntário em cadeias que realizo há 27 anos. A experiência do Carandiru me aproximou do universo marginal. Lá conheci a morte por violência. Perdi a conta de quantos chegaram até mim esfaqueados, asfixiados com sacos plásticos, enforcados em lençóis, estuprados em sessões de tortura para castigar estupradores. Foram dezenas de corpos jovens banhados em sangue que vinham para a constatação do óbito, exigência legal antes do encaminhamento para a autópsia no IML. Num deles, quando anotei a 50ª facada, interrompi a contagem com receio de me confundir. Aqueles que ainda chegaram com vida deixaram as memórias mais persistentes, nem tanto por causa dos ferimentos, mas do pavor espantado no olhar. Impossível apagar essas imagens. Emergem até hoje quando menos espero, na hora da refeição, antes de pegar no sono, num aniversário em família, na cama com minha mulher. Uma vez fui chamado para testar um óbito num dos pavilhões. Perguntei ao funcionário se o corpo não poderia ser trazido à enfermaria como o habitual, para não interromper o atendimento dos doentes que aguardavam em fila. É um caso especial, doutor, respondeu ele. Na entrada do pavilhão, havia uma roda compacta de presos com os olhos dirigidos para o chão. No centro jazia um corpo decapitado, a cabeça jogada numa lata de lixo. Fiquei calado como eles. A presença da morte impõe um silêncio contemplativo nos circunstantes. Não sei quanto tempo ficamos assim, até a chegada de um preso de cabeça branca que abriu passagem entre os companheiros. Eu o conhecia. Era seu Jeremias, que cuidava do terreiro de Umbanda do pavilhão. Ele se aproximou do corpo, ajoelhou, cruzou as mãos do morto sobre o peito e entrelaçou nelas um terço de contas brancas. Murmurou uma oração inaudível, persignou-se, levantou e saiu de cabeça baixa na direção da galeria. No início dos anos 90, a AIDS devastava os usuários de cocaína injetável, a droga da moda na época. A enfermaria do Carandiru não passava de uma ala de celas no pavilhão 4, no interior das quais predominavam a tuberculose e os doentes em fase terminal.
Como no restante do presídio, as celas eram trancadas à noite. Quando passava mal, o doente gritava até ser ouvido pelo preso enfermeiro responsável pelo atendimento noturno. Tive um paciente conhecido por todos como Sem Chance, condenado a mais de 20 anos, que se orgulhava do bom nome entre os companheiros. Dizia: tem uma coisa de bom no caráter da minha pessoa. Droga comigo é só no dinheiro. O senhor nunca vai ouvir que o Sem Chance comprou um cisco de cocaína no fiado. Tratei dele durante meses. Na última vez que o vi na enfermaria de AIDS, estava em coma, encolhido no catre, pele e osso, embaixo do cobertor barato. Parecia uma criança. Migalhas de pão se espalhavam em volta dos lábios ressecados. Atrás delas, um batalhão de formigas apressada andava em zigue-zague por seu rosto agônico. Na pior fase da epidemia, chegávamos a perder em média 4 a 5 doentes por semana. Nas visitas, não se davam ao trabalho de se queixar. Respondiam em monossílabos, desinteressados do que eu lhes dizia. Tinham o olhar resignado que a morte impõe quando chega devagar. A enfermaria do Carandiru me ensinou como a morte pode ser solitária e degradante. Meu irmão era médico. Trabalhamos juntos durante 12 anos, até 1991, quando ele diagnosticou em si mesmo um câncer de pulmão. Quando me mostrou a radiografia que acabara de fazer, foi lacônico. Não queria ser tratado por estranhos, a menos que seja muito difícil para você. Fui invadido por uma tristeza infinita. Ele tinha 45 anos, eu 2 anos a mais. Era um homem de porte longilíneo, olhos pretos e um jeito doce que deixava as mulheres descontraídas ao lado dele. Quando andávamos juntos, das 20 moças que passavam, as 20 olhavam para ele. Se eu reclamava, ele respondia benevolente: não fique complexado. As mulheres têm em você sentimentos mais espirituais. Por mim, é apenas atração carnal. Foi terrível a frustração ao perceber o fracasso do tratamento concebido com tanto cuidado. Não que essa sensação fosse desconhecida. O exercício da oncologia pressupõe aprender a aceitar a derrota no final, a lidar com a dúvida mais dolorosa que pode afligir o médico. Onde terei errado? Será que em algum momento deixei de fazer as escolhas mais adequadas? A diferença é que dessa vez o sentimento de culpa, a insegurança, a decepção com o desfecho e as incertezas cortavam minha própria carne. Como disse meu irmão, todo médico deveria passar pelo que estamos vivendo. Na véspera de sua morte, com a voz meio embolada pela morfina, tivemos o seguinte diálogo: fique tranquilo, estou sereno, deixei tudo em ordem, até testamento passei em cartório. Vai deixar para mim aquela camisa de linho cor-de-rosa? Além dela, meu capote de lã e todas as calças, magros como somos, não serviriam para mais ninguém na família. E para insistir na velha disputa sobre qual dos dois era mais alto e mais esguio, acrescentou: vai precisar de uma costureira para encurtar a bainha das calças. Pelo contrário, respondi, vou pedir para apertar a cintura. Na noite seguinte, coloquei o estetoscópio em seu peito, a tempo de ouvir-lhe a última batida do coração. 5 anos mais tarde, eu internava na UTI meu pai, que completara 82 anos de idade, dos quais os últimos 5 tomado por uma degeneração neurológica que lentamente transformou aquele que foi pai e mãe dos filhos órfãos, o homem mais independente, obstinado e trabalhador que conheci, numa pessoa incapaz de executar as tarefas diárias sem ajuda, condição que o humilhava nos momentos de lucidez. No dia seguinte, conversei com 2 colegas da UTI. A decadência física e cognitiva de meu pai é cada vez mais rápida. Agora entrou em choque por uma infecção urinária. Apesar dos antibióticos, reage mal, desconectado de tudo e de todos. Diante da hipótese improvável de sair desta crise, o que restará dele? Para mim, chegou a hora de sedá-lo. Estou errado? 4 horas mais tarde, vi no monitor a linha sinuosa dos batimentos cardíacos transformar-se numa reta.
Aos 61 anos, ao voltar de uma viagem de trabalho no Rio Negro, tive febre alta, dor nas costas e toxemia. Levado para o hospital, soube que estava com febre amarela, doença com alta mortalidade contraída por estar com a vacinação vencida havia mais de 20 anos. Desculpa. Fui internado numa quinta-feira. No domingo tive um sono avassalador que criava um abismo entre o mundo e mim. Dormir era uma exigência despótica, só contrariada por ato de vontade férrea cada vez mais penoso. Os exames para avaliar a função hepática indicavam que o fígado estava próximo da falência e eu do coma. Os gestos tensos, as expressões faciais dissimuladas, a falta de naturalidade incabível entre velhos companheiros de trabalho e as evasivas de meus colegas que entravam e saíam do quarto a cada meia hora em pleno domingo deixavam claro que meu estado se agravava perigosamente. Quando despertava, era total meu alheamento. O consultório, meus pacientes, as pesquisas na Amazônia, o atendimento nas cadeias, os livros escritos, as colunas no jornal, os prêmios, as campanhas de saúde pública, o trabalho na TV, nada mais me dizia respeito. O homem que andava para cima e para baixo no exercício dessas atividades e que corria maratonas de 42 quilômetros não passava de um personagem desligado daquele com os olhos ictéricos no hospital. Os bens materiais adquiridos às custas do trabalho iniciado aos 18 anos como professor de cursinho, então, era como se pertencesse a outras pessoas ou jamais tivessem existido. Lembrei das camisas que mais gosto, da calça de estimação, estampada com um desenho miúdo imitando palha de assento de cadeira, conservada com carinho por mais de 20 anos. De um sapato clássico de couro marrom, camurça clara, que comprei no aeroporto de Copenhague e não senti o menor apego. No tango Gira, Gira, Carlos Gardel cantou "Quando amanhece a tu lado, se prueban la roupa que vas a dejar". Para mim, essa estrofe era a metáfora mais impiedosa da desilusão do homem que chega ao fim. Estava enganado. Não fazia qualquer diferença se naquele momento vestissem ou deixassem de vestir meus ternos. No sofá, minhas duas filhas, minha irmã e minha mulher, as pessoas mais próximas de mim, de quem morria de saudades ao me afastar por poucos dias que fosse, haviam perdido o significado afetivo. Não que tivessem se tornado estranhas, continuavam íntimas, mas os laços emocionais que nos uniam haviam deixado de existir. Minha netinha de 6 meses, que encantava a família inteira, era uma figura abstrata, distante daquela que me fez chorar de alegria ao vir ao mundo. Nada mais tinha importância, nada me ligava a ninguém, nem meu destino interessava. Morrer é tão fácil, concluí. Se de fato somos aquilo que lembramos, devo ter sido nada naquela noite. Minha existência foi envolvida por um manto negro, como convém à chegada da indesejável senhora, com a diferença que acordei às 6 da manhã com a voz da enfermeira. O senhor descansou? Profissão generosa a medicina. O mecânico pode ter facilidade para consertar o carro da família. O arquiteto para construir a própria casa. O advogado para proteger seus direitos. Mas o médico é privilegiado na hora de cuidar do bem maior que a seleção natural foi capaz de conduzir até nós. O próprio corpo, acontecimento fortuito da evolução das espécies. Estrutura resultante de eventos tão aleatórios quanto aquele ocorrido há 370 milhões de anos. O nascimento de um peixe com coluna vertebral rígida e articulações nas nadadeiras, imperfeitas para nadar, porém utilíssimas para a locomoção em terra. Ou a queda do meteórito na península de Yucatán, que há 65 milhões de anos exterminou os dinossauros, na presença dos quais os mamíferos estariam limitados a meia dúzia de famílias de roedores noturnos, apavorados com a presença daqueles brutamontes na vizinhança. Na infância e adolescência, juramos preferir a morte a ficar numa cadeira de rodas ou perder o primeiro amor. Mais tarde, manifestamos a mesma intenção por motivos mais trágicos, a perda de um filho, da liberdade ou das faculdades mentais.
Nesses anos de atividade clínica, adquiri a convicção de que tais intenções manifestadas antes da experiência vivida são desprovidas de valor preditivo. O desejo de viver é instinto tão arraigado que os seres vivos só se entregam depois de exaurido o último resquício das forças. A doença tem o dom de mudar a sintonia do corpo com o ambiente num piscar de olhos. Qual a graça de ir a uma festa com cólicas abdominais? Ou estar na paisagem mais paradisíaca em delírio febril num surto de malária? Nas limitações ao funcionamento do organismo, as expectativas mudam. O essencial se torna supérfluo e vice-versa, numa fração de segundo. Vi um doente que não conseguia se alimentar havia uma semana chorar ao tomar um prato de sopa de mandioquinha. Outro comemorar a proeza de andar da cama até o banheiro com a alegria de quem ganhou a maratona de Nova York. Só quem padece de dores continuadas conhece o alívio de passar 2 horas sem elas. No tempo em que câncer de mama era tratado com a mastectomia radical, com retirada da mama inteira e dos músculos situados sob ela na parede do tórax, restando apenas a pele para recobrir as costelas salientes, haviam mulheres que juravam preferir a morte. Não encontrei uma que não aceitasse a mutilação meses mais tarde, quando o tumor ulcerava a pele. Osteosarcoma é um tumor maligno que se instala principalmente nas extremidades. Até a década de 70, o único tratamento era a amputação do membro afetado, procedimento que curava somente 10 a 20% dos doentes. Os demais desenvolviam metástases pulmonares. Os pais levavam o filho ao Hospital do Câncer com tumores avançados, depois de literal peregrinação por consultórios de médicos despreparados para resolver o problema da dor que a criança sentia. Quando lhes dizíamos que, apesar da amputação, a chance de cura era pequena, ficavam horrorizados e muitas vezes desapareciam. Meses depois voltavam com a criança magrinha, olhos saltados, gemendo de dor, pedindo pelo amor de Deus que lhe cortássemos a perna. Ouvi um menino de 7 anos implorar para que o fizéssemos no mesmo dia. Existem limitações ao funcionamento do organismo que se instalam gradativamente, de forma imperceptível no dia a dia. Só nos damos conta ao comparar as condições físicas atuais com aquelas do passado. Quando sentimos pena de um senhor trêmulo, de andar claudicante, é porque imaginamos as agruras de nossa vida nessa situação. Por mais que nos custe admitir, sabemos que o vigor físico é uma dádiva aleatória, atribuída pela natureza em consignação confiscável sem aviso prévio. É essa consciência da fragilidade da condição humana que nos deixa desolados ao ver pessoas com deformidades anatômicas ou comprometimento mental, e tantas vezes desencorajados para visitar amigos com doenças graves e doentes que evoluem mal. Ao fechar os olhos face à dor do próximo, tentamos afastar de nós o desconforto da lembrança da nossa própria efemeridade. Entretanto, ao imaginar nos passos hesitantes do velho a dor que sentiríamos em situação idêntica, fazemos a transferência inadvertida da nossa condição para a dele. Esquecemos que esta resulta de longo processo adaptativo e que a flexibilidade de adaptação é a virtude mais surpreendente do homem, como nos ensinou Charles Darwin. No exercício da profissão, custou-me compreender que a intensidade do sofrimento alheio pouco tem a ver com a ideia que fazemos dele. Durante muitos anos me deixei contaminar de tal forma pelas reações iniciais dos pacientes com a adversidade suprema que me senti imobilizado emocionalmente, incapaz de dar-lhes o que esperariam de um médico nessa hora. O desespero que eu imaginava dominá-los reverberava em mim tão descontroladamente que era preciso lutar comigo mesmo para não abreviar a conversa e sair de perto. No entanto, não era raro o doente voltar no dia seguinte num estado de espírito oposto ao anterior, esperançoso, decidido a enfrentar a ameaça que o assustara tanto. A maturidade me ensinou a não me deixar paralisar pela angústia que a dor do outro provoca.
Para quem está perplexo com a possibilidade de encontrar a morte, nada pior do que um interlocutor conduído a ponto de entrar em pânico. O apego à vida é característica universal dos seres vivos. Somos descendentes de mulheres e homens que souberam lutar pela sobrevivência. Os desapegados não deixaram descendentes. Em mais de 40 anos de convívio com doentes graves, assisti a 2 suicídios. O primeiro foi o de uma senhora com histórico de várias internações psiquiátricas por crise de depressão, que se atirou do 8º andar no dia que terminou a quimioterapia e os exames mostravam que não havia doença residual. O segundo foi o de um pintor HIV positivo sem nenhuma manifestação da AIDS, que na década de 50 se apaixonou pelo professor de História da Arte em Nova York. Vieram para o Brasil e viveram juntos por mais de 30 anos. 3 meses depois que o companheiro morreu de enfisema pulmonar, meu paciente foi encontrado caído ao lado do fogão com as frestas das portas e janelas da cozinha vedadas com esparadrapo. 2 suicídios em milhares de pacientes com câncer atendidos em quase 50 anos me deixaram a convicção de que as pessoas não se suicidam por razões concretas. Poderíamos pensar que, mesmo tomados pela angústia devastadora da aproximação da morte, talvez faltasse a muitos a coragem física ou até os meios para atentar contra a vida. É possível que pelo menos alguns esperassem do médico a iniciativa. Não parece ser verdade. Em algumas ocasiões, vi gente pedir para morrer em momentos de dores lancinantes, vômitos incoercíveis, dispneia aguda, depressão psicológica ou para chantagear os familiares. Mas alguém sozinho, num momento de lucidez, sem dor ou outro sintoma incontrolável, dizer ao médico: não quero continuar, por favor, acabe com tudo, ouvi apenas 5 vezes. Mesmo assim, em 3 delas fiquei em dúvida se havia convicção no que fora solicitado. Fui médico de um arquiteto de 45 anos que começava a ter as infecções oportunistas da AIDS, mas estava bem. Um dia fui vê-lo em casa. Disse que não queria mais viver e perguntou quais seriam as opções para poupá-lo do sofrimento que estava por vir. Expliquei que poderíamos sedá-lo com analgésicos potentes, só disponíveis em ambiente hospitalar, mas que a decisão de interná-lo não podia ser tomada numa única conversa. Na saída, vi uma malha de cachemir creme no espaldar de uma cadeira da sala. Elogiei a cor, a maciez, e para testá-lo perguntei se podia levá-la comigo. Essa não, respondeu ele, é de estimação. Pedido de ajuda para morrer, justificado com argumentos expostos com racionalidade e determinação, só vi 2 vezes. Uma delas foi no início da carreira com uma paciente italiana de 80 anos, sem nenhum parente vivo, internada com câncer de mama avançado. Doutor, você é jovem e talvez não entenda, mas não faz sentido viver mais alguns dias. Passar pelo que estou passando é desumano. Minha maior felicidade seria pegar no sono e nunca mais acordar. A outra foi com o Francisco, amigo íntimo, desde o início dos anos 70, quando dávamos aula no cursinho. Éramos tão próximos que morei 6 meses com ele e a mulher quando meu primeiro casamento acabou. Chico foi o homem mais culto que conheci. Professor de literatura, havia lido muito desde a adolescência. E o que mais me dava raiva, lembrava do que tinha lido. A cultura vasta era exposta nos fatos e comentários da vida cotidiana, sem pretensão nem exibicionismo, qualidade rara entre os intelectuais. Em 1981, num trecho de uma entrevista longa ao Jornal da Tarde, Haroldo de Campos contou: naquele tempo, eu era ignorante, ainda não tinha sido apresentado às maravilhas do grego por Francisco Ascar. Chico tinha 35 anos quando a entrevista foi publicada, mas Haroldo se referia às conversas dos dois quando meu amigo tinha pouco mais de 20. Aos 27 anos, surgiram as primeiras manifestações da esclerose múltipla, doença crônica que evoluiu com déficit motor progressivo a cada surto de reagudização. 2 anos atrás, numa das conversas intermináveis que tínhamos
ao telefone, falou da tosse que o incomodava. Dias mais tarde, a tomografia mostrava um tumor de pulmão inoperável. Ele tinha 68 anos e eu 71. Conseguimos conter a doença por mais de um ano, até surgirem metástases ósseas com dores que se juntaram àquelas provocadas pela esclerose múltipla. Internei-o para receber radioterapia contra uma metástase na bacia, fonte de uma dor limitante que irradiava para as coxas. Depois de 2 semanas, numa segunda-feira, encontrei-o na poltrona ao lado do leito. Você não imagina a dificuldade que 2 enfermeiros tiveram para me tirar da cama. As dores que senti foram insuportáveis, mesmo para quem está acostumado a elas há 40 anos. Amanhã não terei coragem para levantar. Vamos acabar com esse sofrimento que só vai aumentar. Tomado de surpresa, propus que tivéssemos essa discussão na manhã seguinte. Sugestão que ele acatou com má vontade. Vamos fazer assim, por você, não por mim. Na outra manhã, confirmou a decisão. A dor vem forte a cada movimento. Não tem sentido viver prisioneiro de uma dor. Perguntei se ele não sentia mais prazer nenhum. Passo os dias sonolento por causa da morfina. Não consigo ler uma página, ouvir uma música sem pegar no sono. Olhou pela janela e disse, sinto prazer de ver o sol, mas é muito pouco. Sêneca se matou ao ser banido da Grécia. É provável que sentisse prazeres, mas não foram suficientes para encontrar sentido na vida distante dos valores que prezava. Expliquei que com o soro que administraríamos, ele cairia em sono profundo. Pediu para iniciarmos ao meio-dia. Esperava um amigo que viria visitá-lo às 10h30. A faixa etária da população brasileira que mais cresce é a que está acima dos 60 anos, justamente a mais sujeita às doenças crônicas que nos levarão a estágios terminais e à perda da razão. Se a maioria concorda que é preciso criar leis que nos permitam decidir em que momento queremos nos retirar, por que razão foi tão raro em minha carreira encontrar pessoas que tenham tomado essa decisão quando chegaram às vias de fato? Falar sobre o arbítrio de escolher a forma de morrer certamente é bem mais fácil enquanto temos saúde. Quando estivermos na situação crítica, sentindo na pele que a vida se esvai, o que faremos? Seremos racionais, coerentes com os pensamentos e as ideias de antes? Ou tomados pelo apego ao que nos resta da existência? A realidade é que não nos conformamos com a finitude da vida. Não nos inquieta o mistério sobre o que éramos antes do nascimento, mas admitir que tudo acaba quando o coração para de pulsar é tão insuportável que criamos as explicações mais fantasiosas para justificar a vida eterna. Pessoalmente, faço minha as palavras do poeta. E que a hora esperada não seja vil, manchada de medo, submissão ou cálculo. Bem sei, um elemento de dor rói sua base. Será rígida, sinistra, deserta. Mas não a quero negando as outras horas, nem as palavras ditas antes com tom firme, os pensamentos maduramente pensados, os atos que atrás de si deixaram situações. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Delcio, por essa oportunidade que você nos deu de compartilhar, ainda que de uma maneira distante, uma trajetória de vida que muito lhe ensinou, indiscutivelmente. Eu acho que eu tinha razão quando eu lhe disse que o que nós queríamos ouvir era a sua experiência, porque nada é mais eloquente que a sua experiência. Certamente, bem mais do que toda e qualquer ideia, como você bem disse, que se possa ter na distância dessa realidade. Portanto, a minha primeira palavra para você é de agradecimento
pelo muito que tudo que você disse nos enriqueceu aqui. A segunda é de admiração pela sua capacidade de enfrentamento de um dos problemas, talvez o principal problema da existência, né? E a maneira como você, a vida toda, esteve próximo desse limite, né? Dessa zona de sombra, e enfrentou isso com coragem, inclusive em você mesmo. Eu achei muito admirável a maneira como você nos reconstituiu, você médico, você filho, você irmão e você homem, em todas essas experiências, você refletindo sobre o fim da vida, sobre o que isso significa. Eu devo dizer que eu, pessoalmente, aprendi muito com você na tarde de hoje. Tenho certeza que essa terá sido o sentimento de toda a plateia. Fico imensamente feliz de tê-lo trazido aqui e só posso te dizer mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. O nosso ciclo vai prosseguir na próxima semana com a doutora Miriam Dausberg, que vai nos falar do envelhecimento. Goldenberg, desculpe, Miriam Goldenberg, que vai nos falar sobre o envelhecimento, com esse título interessante, A Invenção de uma Bela Velhice. Eu convido a todos que estão aqui a que venham assisti-la. Convido também aqueles que estão nos seguindo nesse momento pela internet, que na próxima terça-feira estejam conectados conosco, porque eu tenho certeza de que teremos também uma bela experiência na fala da Miriam. Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima terça-feira.